bem-vindos à nossa Masterclass, que tem como propósito discutir a importância do desenvolvimento e validação de metodologias analíticas. Essa Masterclass está sendo promovida pela minha empresa, que é a Biochemie. Eu trabalho com treinamentos, cursos, eventos na área de química analítica e química farmacêutica. A Confilab, que está representada pelo Igor e pelo Vitor, que oferecem softwares de validação, incerteza e cartas de controle, que eles vão explicar um pouquinho mais para frente. E hoje também a gente vai fazer o lançamento do nosso curso, que vai ficar na plataforma da Biominas Brasil. Não sei se todo mundo conhece, mas a Biominas ela é uma empresa que tem como propósito criar e desenvolver conexões e negócios na área de bio e hard science. Então, por exemplo, você tem um projeto de pesquisa que você está desenvolvendo dentro da sua universidade, você quer transformar isso em um negócio, e precisa de um apoio, desde o desenvolvimento da software até hard skills. Eles dão esse apoio. E une também você com outros empreendedores, empresas e investidores que vão te apoiar durante esse processo. Então, só me apresentando um pouquinho, eu sou a Ingrid, eu sou bacharel em Química, eu fiz 2 graduações em Química, uma foi focada na área acadêmica, outra foi bastante focada na área industrial. Atualmente eu faço mestrado em Ciências Farmacêuticas. Eu estou trabalhando com o desenvolvimento de metodologias em LC-MS para caracterizar substâncias químicas que estão presentes em bactérias, para ver a prospecção dessas substâncias em medicamentos anti-câncer. Estou fazendo uma especialização em Growth Hacking, que é na área de marketing digital, e também estou fazendo um MBA em Marketing Estratégico Digital. E eu queria introduzir, né, um pouco da temática com vocês, porque qual que é a importância de você desenvolver e validar uma metodologia? Por que você tem que se preocupar com a qualidade analítica que você está ali trabalhando e desenvolvendo no seu laboratório? Qualquer produto que você está desenvolvendo, você sempre tem que pensar no consumidor final e na confiança e satisfação que aquele produto vai levar para o seu consumidor. E falando de medicamentos especificamente, que é o nosso foco, a gente tem que se preocupar que a qualidade de um processo ela vai ser dada desde o início até o final, em todas as etapas, de forma que você garanta que, durante todo aquele processo, houve uma preocupação com a segurança. O produto final apresenta eficácia, qualidade e credibilidade também. Muitas pessoas não têm essa visão, né? Acham que o laboratório é uma atividade isolada, mas não é. Ele tem um impacto final com o consumidor. E por isso a importância de você se preocupar com a qualidade analítica, né? Isso envolve o conjunto de operações que você vai desenvolver ali na produção, desde do início ali de da pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento, por exemplo, você inicia com os estudos de pré-formulação. Você inicia com os estudos de pré-formulação, e aí você verifica se ali há tendências de formar produtos de degradação, se existe uma certa compatibilidade química, você consegue fazer um delineamento experimental. E isso é o que vem sendo exigido na RDC 301. E já a programação, coordenação e execução é durante todo o processo, mas sempre pensando nessa qualidade analítica. E eu queria apresentar um pouquinho para vocês do nosso curso, inicialmente. Ele vai ter uma carga horária de 12 horas e ele vai ser dividido em 2 partes. A primeira parte vai ser ministrada por mim, vai ter uma duração de 6 horas. E o tema principal vai ser o desenvolvimento de métodos analíticos,
cada técnica de análise instrumental envolve parâmetros específicos que você vai analisar para desenvolver uma metodologia. Então, esse curso a gente fez focado na cromatografia líquida de alta eficiência, porque é uma técnica que vem sendo bastante cobrada nas indústrias farmacêuticas. E a parte 2 também, que vai ser feita pelos professores o Igor e o Vitor, também vai ter duração de 6 horas e também vai ter como foco a indústria farmacêutica, por isso é RDC 166, barra 17 e o guia 10 da Anvisa também. Bom, para esse curso, né, como esse curso a gente quer que ele seja trabalhado em turmas, então por mais que seja um curso online, com as aulas gravadas, ele vai ser em turma, então vai ter uma data de início e uma data de término. A data de início do curso vai ser no dia 25 de novembro, e a gente vai dar 90 dias para todo mundo terminar de fazer o curso, desenvolver as atividades. Tem alguns exercícios que vai ser feito, algum que eu vou explicar mais para frente. E o principal propósito dele, né, é por onde começar. Como é a primeira turma do curso, eu queria fazer questão também de conhecer e conectar e me comunicar com as pessoas que vão estar no curso. Então, eu vou fazer um grupo no Telegram para a turma, para a gente se conhecer, tirar as dúvidas, caso vocês esteja com alguma dificuldade, alguma dúvida pontual que não dê para tirar ali na plataforma, mesmo que a plataforma também vai ter um fórum de discussões, um chat, mas se vocês acharem mais fácil, vocês podem entrar em contato com a gente pelo Telegram. E também como uma forma de vocês conhecerem as outras pessoas que estão fazendo o curso. E sobre o cronograma das aulas, como eu falei para vocês, as aulas elas vão ser 100% gravadas, mas é importante que vocês sigam a lógica, a ordem cronológica, porque ela foi feita de forma didática. Então, se você comprou o curso agora, estou precisando ver tal parâmetro da validação. Aí você robustez, aí você pula todo o resto do curso e vai direto para robustez. Aí não vai fazer muito sentido para você. Então, o andamento do curso ele vai depender de você mesmo. Você só vai conseguir assistir as aulas mais avançadas se você concluir as primeiras aulas. E assim, eu também vou deixar uns materiais complementares, então é importante que vocês não fiquem focados apenas nas videoaulas e também vai ter o certificado de conclusão. E sobre aqui a ementa do curso, explicar um pouquinho para vocês. Essa parte 1, ela vai ser ministrada por mim. Primeiro vai ter uma apresentação do curso, depois eu vou querer discutir com vocês as diferenças entre o desenvolvimento, otimização e validação, dar uma boa introdução em HPLC. Eu sei que a maioria das pessoas tem ali um conhecimento teórico já, ou está começando, mas o ideal é que todo mundo tenha ali o mesmo nível. E que relembre também dos conceitos básicos para conseguir dar uma continuidade no curso. Aí as outras aulas vai ser como definir uma metodologia analítica, focar bastante nas abordagens de desenvolvimento, né? Até então, antes de sair a RDC 301, todo mundo trabalhava muito com One Factor at a Time, que nada mais é do que você estudar um parâmetro de cada vez que vai lhe influenciar durante o desenvolvimento da sua metodologia. Só que o problema é que você vai ficar fazendo vários experimentos até chegar a uma conclusão e você não vai ter como avaliar qual que é a influência de um parâmetro com o outro e como eles trabalham simultaneamente. Então, por isso é importante o conceito de Analytical Quality by Design, que é isso que vai dar o andamento para a gente estudar depois os parâmetros relacionados ao equipamento, separação cromatográfica,
Também tem umas variáveis específicas que é relacionada à seletividade, otimização de métodos cromatográficos e as ferramentas de estudo. Para essa parte de ferramentas de estudo, eu deixei uma parte prática mesmo, né? Tem alguns simuladores que você consegue fazer pelo seu próprio computador. Então, tem uma lista de moléculas e você vai desenvolver uma metodologia para aquela molécula, verificando principalmente os parâmetros relacionados ao equipamento e essa separação cromatográfica que foi discutida ao decorrer do curso. Aí o cronograma, né, a parte 2, que vai ser ministrado pelo Igor e pelo Vitor, vai conter bastante a parte de estatística e de validação. Aí o primeiro tópico já vai começar ali a falar sobre os ciclos de qualidade analítica, discutir a estatística na gestão da qualidade, e depois definição e conceitos de cada um dos parâmetros envolvidos na validação, conforme a RDC 166 e o Guia 10 da Anvisa. E também vai ter alguns exercícios, porque vocês vão ver que a exigência dos órgãos regulatórios está sendo o quê? Você utilizar softwares que você consiga validar para que você tenha resultados mais precisos e principalmente mais confiáveis, porque planilhas de Excel é muita polêmica, gente. Não tem como você validar uma planilha Excel. Os professores eles vão discutir mais isso mais para frente. E o mais importante, eu acho, né, que as pessoas ficam muito preocupadas em fazer o cálculo manual. É você entender os conceitos, aplicar e ver como eles vão interferir no desenvolvimento da sua metodologia. Você entender aquele parâmetro que não está dentro das especificações e você ir de novo na sua metodologia e fazer as correções necessárias. Então, é uma mistura, né? Tanto de você ter um domínio da teoria, quanto você ter o domínio também da prática, né? Ter um pouco de vivência e experiência para você ir acompanhando esses fatores que podem ocorrer. Os métodos analíticos, eles permitem avaliar a conformidade dos resultados qualitativos ou quantitativos. Então, quando você vai desenvolver uma metodologia, a primeira coisa que você tem que saber é qual que é a pergunta técnico-científica que você quer que seja respondida. Qual que é o critério que você está utilizando para desenvolver aquele método? É uma metodologia qualitativa, quantitativa? Que resposta você quer? Por quê? Dependendo do equipamento que você vai utilizar, o equipamento não vai conseguir te dar a resposta analítica que você quer. E é importante ressaltar que não existe um equipamento melhor que o outro. Cada equipamento tem as suas características e as suas finalidades, que vai depender de acordo com o seu propósito. E quando a gente fala do HPLC, a parte do detector IFenado, ele tem como propósito te auxiliar tanto na parte de quantificação quanto na parte de caracterização do seu analito de interesse. Então, é importante que você tenha a ciência de qual informação você quer retirar ali daquela molécula. E esses resultados, eles têm sempre que estar conforme as especificações que são definidas para aquele produto ou para aquele processo. Então, vai depender ali em qual fase de desenvolvimento que você está no seu laboratório. E as suas respostas, né, quando você fazer algumas hipóteses, você já vai conhecer quais são as etapas essenciais para dar andamento nisso. Já a parte de otimização, eu até deixei aqui um exemplo. Essa daqui é uma corrida no HPLC. Aqui no A, eu fiz o desenvolvimento. Eu sabia que eu tinha 3 analitos de interesse,
E eu consegui, durante o desenvolvimento, conforme os parâmetros físico-químicos, tanto da minha amostra, quanto da fase móvel, quanto da fase estacionária, chegar nesse cromatograma A. Quais são os problemas desse cromatograma? Se vocês verem aqui, bem no finalzinho da linha de base, eu tenho uma certa mistura aqui, não está bem definida. Então, se eu fosse olhar no CLAI-DAD, por exemplo, e verificasse qual que é as substâncias químicas que estão presentes aqui nessa parte superior da linha de base, eu ia ver que eu ia ter uma mistura. Eu ia ter tanto uma substância referente a esse primeiro pico, quanto o segundo. E o terceiro também aconteceria a mesma coisa. Isso no desenvolvimento. Só que eu não preciso desenvolver uma metodologia do zero. Se eu já conseguir caracterizar esses 3 analitos de interesse. Então, eu só vou otimizar a minha metodologia. Para essa otimização, eu tenho que escolher, tenho que definir, né, os parâmetros que vão melhorar a resolução do meu cromatograma. Então, como vocês podem ver, agora eu já tenho separado os 3 picos correspondentes a cada um dos analitos de interesse. E até aqui agora já encosta na linha de base, então eu já sei que eu tive uma boa separação cromatográfica. Os picos estão simétricos. E é claro, uma outra coisa que eu teria que corrigir aqui, eles estão muito próximos entre si. Então, o ideal também seria que eles tivessem uma certa distância, né, para melhorar a resolução. E a validação, que eu só vou iniciar, mas os professores Vitor e Igor vão discutir um pouco mais com vocês, é que a validação, né, ela é um procedimento analítico. Por exemplo, né, eu tenho uma metodologia nova que eu estou desenvolvendo no meu laboratório e ela não é normalizada. Ela foi ali desenvolvida no laboratório e ela ainda não é tão enfatizada e não é aplicada. Então, ele vai ter que passar por esse processo de validação. E o propósito da validação é verificar se a resposta que eu dei durante o desenvolvimento na pergunta técnico-científica que eu fiz, realmente ela é verdadeira. Só que para eu provar que ela é verdadeira, eu preciso fazer estudos estatísticos que comprovem isso. Então, é um trabalho bastante descritivo, né? Que você tem que entender bastante como que funciona cada um dos parâmetros para dar prosseguimento nessas etapas. Aí agora eu vou deixar a apresentação com os professores Igor e Vitor, que eles vão falar sobre a etapa de validação. Bom, pessoal, então boa noite a todos, né? É um prazer aqui estar falando sobre um tema que eu tenho trabalhado há tanto tempo e fico muito feliz de ver tanta gente interessada, né, em estar se desenvolvendo aí tecnicamente, né, profissionalmente aí e investindo o seu tempo, né, muito do seu tempo do horário de descanso, né, agora à noite, para conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né, que é importante na nossa vida profissional, quem é da área de laboratórios, tá? Bom, meu nome é Igor. Para vocês me conhecerem um pouquinho, eu sou professor da Universidade de São Paulo, eu dou aula na USP, no Instituto de Química. A Universidade de São Paulo, ela tem 2 institutos de química, né? Tem o campus da capital, que é o campus de São Paulo, e o campus de São Carlos, né? Eu leciono no campus de São Carlos, no Instituto de Química de lá. Na verdade, assim, a minha vida nessa área da qualidade já vem de longa data, né? Eu fiz colégio técnico, fui trabalhar na indústria, fiz mestrado, fiz doutorado na área analítica, né? E, enfim, acabei prestando um concurso, né, na USP, né, e para lecionar disciplinas na área de qualidade, tá? Só para vocês entenderem o porquê isso aconteceu na Universidade de São Paulo, né? Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, o curso de bacharelado em Química da Universidade de São Paulo,
eles optaram por criar um esquema que eles chamam de ênfase, né? Ou seja, hoje se você for estudar na USP em São Carlos, você entra no bacharelado em Química, e a partir do segundo ano, você opta por uma ênfase. O que é uma ênfase? Na verdade, é um conjunto de disciplinas optativas que vai direcionar a sua formação. Hoje você pode fazer ênfase em bacharelado em Química com ênfase em meio ambiente, com alimentos, materiais ou qualidade, né? E eu e o Vitor, nós somos contratados para lecionar as disciplinas da área da qualidade, né, dentro do Instituto de Química lá. É lógico que a sua formação vai ser bacharel em Química, mas você sai com essas características diferenciadas aí no seu currículo, dependendo da área que você for seguir. Existe uma discussão muito grande lá na Universidade de São Paulo, né? Eu até fiz uma palestra na Feira das Profissões agora há um mês atrás. Existe uma discussão muito grande que o pessoal, eles querem transformar a ênfase de gestão de qualidade como disciplinas obrigatórias, porque o pessoal entendeu que a área da qualidade para o laboratório, ela deixou de ser uma ênfase, né, tipo uma matéria optativa. Na verdade, hoje é uma coisa obrigatória, né? Então, se você vai trabalhar num laboratório de ensaio hoje, um prestador de serviço, né, um laboratório que presta serviço de análise, em 99% dos casos, o laboratório vai trabalhar, vai operar de acordo com a norma, muitos de vocês devem conhecer, que é a ISO 17025. Né? Hoje, 99% dos laboratórios operam com ela. Então, saber o que é uma ação corretiva, uma melhoria, saber que é um risco no seu laboratório, uma auditoria interna, validação, estimativa de incerteza, controle de documentos, controle de registro, faz parte do dia a dia do químico. Né? Então, isso é uma realidade. Não só no laboratório, mas também na indústria, né? Independente do ramo, né? De repente você fala assim, eu não quero trabalhar no ramo de laboratório, mas vou trabalhar numa indústria, né? Aí você chega na indústria, a indústria tem uma ISO 9001, ação corretiva, auditoria interna, né? Controle de documentos, controle de registros. Assim, a estrutura da norma é a mesma, né? A 17025 nada mais é do que uma 9001 direcionada para a realidade do laboratório. Então, hoje é um conhecimento obrigatório. E lá no Instituto de Química com o Vitor, nós lecionamos há 12 anos, né, ou mais aí. Nossa, bonita uma entrada na palestra. Enfim, na universidade, eu com o Vitor, nós somos contratados também em regime de tempo parcial, né, de trabalho. Que, na verdade, nós temos as mesmas obrigações que um professor de regime de tempo integral, só que nós temos uma carga horária de 24 horas semanais. Então, eu oriento mestrado, oriento doutorado, dou aula na graduação, dou aula na pós, escrevo livro, né? Tenho um livro de gestão de qualidade que tem mais de 10 anos no mercado, publico artigo, faço projetos, dentro dessa carga horária reduzida, porque a Universidade de São Paulo queria profissionais, né, nessa área de gestão de qualidade que tivesse permeação no mercado. Por quê? Porque a qualidade é uma área mais aplicada, né? Então, eles queriam profissionais que trabalhassem no mercado. Fora do ambiente universitário, eu também sou avaliador de metro, eu faço auditoria para o metro na ISO 17025, então eu trabalho com acreditação de laboratórios, né, na norma ISO 17025, principalmente laboratórios de alimentos e laboratório ambiental, e também para provedores em série de ciência. Eu com o Victor, nós trabalhamos muitos anos também dando consultoria para os LANAGROS, né, que são os laboratórios nacionais agropecuários, agora eles mudaram de nome, né, é o LFDA, é o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, que na verdade são os laboratórios do Ministério da Agricultura que monitoram a qualidade dos alimentos que são exportados, né? Então, uma rede de laboratório muito grande aqui no Brasil, né? Com o Victor a gente prestou bastante serviço lá para eles também. E além disso, né? Além de dar aula na universidade, consultorias como o Ministério da Agricultura, fazer avaliação por metro, eu com o Victor nós temos uma empresa que damos cursos internamente e temos um software de estatística também, que trata sobre validação, incerteza e carta de controle, que eu vou falar brevemente para vocês sobre esse software. Então, o que eu quero deixar claro, né, que dentro das nossas atividades, eu com o Victor, nós temos um pé na academia, nós temos bastante conhecimento, profundo conhecimento dos conceitos teóricos sobre as ferramentas estatísticas para o laboratório, de gestão de qualidade. No entanto, a gente tem um pé também na prestação de serviço, então a gente tem também um conhecimento da aplicação prática, né, disso. É muito engraçado, muitas vezes eu vou fazer auditoria num laboratório, o pessoal olha para mim e fala assim, ai meu Deus, ele é da universidade, ele deve ser muito acadêmico. Mas nós temos um profundo entendimento do quanto profundo eu preciso ser na academia e o quanto prático eu preciso ser no mercado de trabalho. Quando eu falo prático, não falo superficial. Né? Eu tenho que aplicar o conhecimento de uma maneira mais prática. Né? E na academia a gente explora e esgota os conhecimentos sobre um assunto. Então a gente tem essa dualidade aí de característica profissional.
Bom, muito bem. Vou falar então para vocês um pouquinho sobre essa importância. Por que é importante, né, o desenvolvimento e a validação de metodologias analíticas, né? Essa é a primeira abordagem que eu queria apresentar para vocês. Por que isso é importante na vida do químico, né? Então é o meu primeiro slide que eu queria mostrar para vocês. Hoje, um profissional que se forma na área de química, né, um bacharel em química, por exemplo, até engenheiro químico, ou um profissional, um farmacêutico, né, um profissional que pode atuar em laboratórios, esse profissional ele pode atuar em vários tipos de laboratórios diferentes, né? Ou seja, um ramo de atuação de uma pessoa, seja um farmacêutico ou até engenheiro químico, um bacharel em química, um ramo de atuação são os laboratórios de análise, né? O que é um laboratório de análise? É um laboratório que vai analisar alguma coisa em alguma coisa, né? Um analito numa determinada matriz. Eu vou analisar um, um, um princípio ativo de um medicamento, um comprimido, ou vou analisar um resíduo de agrotóxico numa laranja, né? Ou eu vou analisar a qualidade de um biocombustível, ou vou fazer uma análise forense, né? Tem N tipos de laboratórios de análise que empregam muitos profissionais da área de farmácia, da área química também. Quais tipos de laboratórios de análises que existem? N tipos, né? Então, eu queria dar alguns exemplos para vocês, que nós temos diferentes tipos de laboratórios no mercado que desenvolvem diferentes tipos de atividades, tá? Por exemplo, né, nós temos laboratórios do governo, né? Que tipo de laboratório do governo? O governo tem laboratórios? Que análise faz esses laboratórios do governo? Por exemplo, existem laboratórios do governo do Ministério da Agricultura, né? O Ministério da Agricultura, por exemplo, para exportar alimentos, ele é obrigado a monitorar os contaminantes em alimentos. Resíduos e contaminantes. O que é um resíduo no alimento? É algo que você aplica no alimento por uma questão de assim, que é específico para o desenvolvimento daquela cultura, né? Agrotóxico, né? Você aplica um agrotóxico no alimento para combater uma praga, mas existe um limite máximo de agrotóxico que pode ter na sua cultura, então você tem que analisar. Eu vou aplicar uma droga veterinária no animal, depois eu vou abater esse animal para vender a carne, existe um limite máximo, né, desse resíduo, né, nesse animal também. E os contaminantes que são contaminantes ambientais, né? Um exemplo, né, que é bem interessante até, os compostos organoclorados são contaminantes ambientais que não se produzem há mais de 20 anos, né? No entanto, eles são muito persistentes no meio ambiente e até hoje, no Brasil, para o Brasil exportar carne para a Europa, se monitora ainda os resíduos de organoclorados na gordura bovina, né? Então, existe o laboratório do Ministério da Agricultura que analisa isso. Bifenilas policloradas e organoclorados, né? Em gordura bovina. Por que em gordura bovina, né? Porque esses compostos organoclorados, eles são lipofílicos, né? Então, eles se depositam na gordura. Análise de agrotóxicos em alimentos também. Existe um programa da Anvisa que monitora os agrotóxicos nos alimentos para consumo nacional. Aí, até é interessante, porque o MAPA se preocupa na concentração dos agrotóxicos visando a exportação e a Anvisa para o consumo interno, né? Então, um programa, antigamente chamava PARA, né? Um programa de análise de agrotóxicos. Talvez muitos de vocês já viram na televisão, né? Que o morango tem muito agrotóxico, ou foi feito um levantamento que tal produto, né, tinha uma carga de agrotóxico muito alta, sempre dados que são apresentados pela Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde. Doping no esporte é um outro tipo de ensaio que se faz também. No Brasil tivemos Jogos Olímpicos, nós tivemos também a Copa do Mundo aqui no Brasil, e todos os atletas passam por uma análise de doping, né? E existem laboratórios do governo, né? No caso do Brasil, foi feito lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Todos esses ensaios. E esses ensaios são ensaios que são validados, né? Existe uma entidade internacional que chama WADA, um W, que ela exige que os laboratórios que fazem análise de doping tenham a 17025, mais uma série de outros requisitos para garantir a confiabilidade no resultado, né? Então, existem vários laboratórios do governo que monitoram aí, vários tipos de produtos, né? Que outro tipo de laboratório que nós temos? Aí tem um laboratório da indústria, né? Esse laboratório da indústria, por exemplo, você tem um tipo de empresa muito grande, estava em foco esses dias aí, empresas de saneamento. O que faz uma empresa de saneamento?
Uma empresa de saneamento extremamente importante, porque sem ela, a hora que você fosse abrir a torneira da sua casa, não ia sair água, né, da sua torneira. A empresa de saneamento é aquela empresa que fornece água tratada na pia da casa de vocês, né? E também faz o tratamento de esgoto, tá? Muitas dessas empresas de saneamento são municipalizadas, né? Daí nós temos os SAIs, né? Serviço Autônomo de Abastecimento de Água e Esgoto, né? E existem também, no caso de São Paulo, a Sabesp, que na verdade é uma empresa capital misto, né? Ela é privada e pública. E hoje o governo federal, eles deram uma abertura maior para a privatização de empresas de saneamento, né? Do Brasil, talvez a maior do Brasil, talvez não a maior do Brasil, né? E talvez a maior da América do Sul, não sei, é a empresa que se chama BRK Ambiental. Eu acho que eles estão em mais de 200 cidades hoje no Brasil inteiro e fornecem serviços de saneamento, né? E é uma empresa privada, né? O município ele pode privatizar, né? Essa área de atividade de saneamento e olha a importância dos laboratórios dentro desse ramo de atividade, né? Para você garantir que aquela água que sai da torneira da sua casa seja potável, tem uma série de ensaios que você faz. Ensaios de cloro, pH, ensaio microbiológico, né? Tem uma série de ensaios e existe regulamentação nacional, né? Para isso tem uma regulamentação da Anvisa que estabelece quais são os níveis máximos de determinados compostos que pode ter na água para garantir que ela seja potável. Então, laboratórios, empresas de saneamento, o laboratório é uma atividade extremamente importante. E uma curiosidade, obrigatoriamente esses laboratórios são acreditados na 17025. Indústria farmacêutica, né, que eles desenvolvem ou produzem medicamentos para garantir aí que os medicamentos estejam nas concentrações adequadas, né, para controle do processo deles, você precisa ter laboratório que monitore e analise esses medicamentos. Existe uma regulamentação na parte de validação de métodos para a área de medicamentos, né, para a indústria farmacêutica, que é a famosa RDC 166, quem trabalha na área farmacêutica deve conhecer, e talvez hoje é o guia de validação mais extenso, né, que existe. Isso é muito interessante falar da validação, né? O pessoal me pergunta, Igor, qual que é a melhor validação? Aí, se você vai procurar na literatura, eles dizem o seguinte: a validação deve ser fit for the purpose, ou seja, tem que ser ajustada ao uso. Não tem a melhor validação. Tem a validação que atende o propósito daquele ensaio. É totalmente diferente eu validar um método para análise de solo, para fins de correção agronômica. Tem muito laboratório que faz isso, né? É laboratório que os agrônomos vão lá, coletam uma amostra de solo, analisa como tem de boro, zinco, né? Sódio, potássio, tem no solo, para fins de corrigir ele agronomicamente para o crescimento da planta. Só que assim, a variabilidade desse resultado é muito grande, tem muitos ensaios titulométricos e tal. A validação de um método desse é muito mais simplificada do que na indústria farmacêutica, onde que o desvio da concentração de um determinado medicamento pode afetar seriamente a vida de um paciente, né? Então, a validação tem que ser fit for the purpose, é por isso que cada entidade desenvolve seus próprios guias de validação. O Ministério da Agricultura mesmo tem o seu próprio guia de validação, né, de métodos para análise de alimentos. Na área de águas, você tem Standard Métodos, né, para análise de água, que tem algumas regulamentações aí, estatísticas para você aplicar aí no seu processo. E na indústria farmacêutica também tem a RDC 166. Análise de combustível também é uma outra realidade, né? Análise de biodiesel, por exemplo, análise de qualidade de biodiesel. Existe uma regulamentação da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, que exige que os laboratórios que analisam biodiesel obrigatoriamente devam ser acreditados na 17025. Tem que validar seus métodos, calcular sua incerteza. Então, é outro tipo de laboratório da indústria, né, que é bastante importante também, né? Tem várias outras aqui. Indústria de alimentação animal no Brasil é bastante importante, né? Ração animal, né? Um número bem interessante, o Brasil é um dos maiores produtores de aves do mundo. E 80% do custo da produção de frango é ração. Se o Brasil é o maior produtor de frango, um dos maiores produtores de frango do mundo, o Brasil também é um dos maiores produtores de ração do mundo. Empresas ótimas, empresas grandes, empresas que têm uma condição financeira muito boa, empresas muito bem estruturadas, multinacionais, que trabalham nessa área aí, né, de ração animal também. Bom, governo e indústria, o que mais nós temos? Temos laboratórios de pesquisa, né? Que tipo de laboratório de pesquisa? Temos os laboratórios, por exemplo, das universidades, né, que desenvolvem pesquisa. Muitos dos laboratórios de pesquisa da universidade têm aplicação
prática, né, dos seus projetos de pesquisa. Por exemplo, tem muitos projetos de pesquisa que trabalham com diagnóstico de contaminação de áreas, né? Então, você pega uma área contaminada e um aluno vai lá e desenvolve um projeto de mestrado, doutorado, para coletar amostras para fazer o diagnóstico daquela contaminação. Meu doutorado, por exemplo, foi interessante. Eu trabalhei com a contaminação da Shell em Paulínia. Não sei se todos conhecem, se não tiverem, não conhecerem por curiosidade, coloquem lá contaminação por organoclorados na Shell em Paulínia. Eu trabalhei com o diagnóstico da contaminação daquela área, né? Contaminação de alimentos, por exemplo, tem uma aluna minha que trabalha com análise de carbamato de etileno em cachaça, né? Carbamato de etileno é um contaminante, né, que ele pode ser apresentador de processo de produção da cachaça. Existe limite máximo do carbamato de etileno na cachaça para consumo interno e para exportação. E essa aluna minha, em parceria com o Ministério da Agricultura, a gente validou o método, né, para isso, né, desenvolveu e validou em parceria com o Ministério, e nós coletamos amostras do Brasil inteiro para fazer um diagnóstico aí da contaminação de carbonato de etileno em cachaça, bem interessante. Análise de novos produtos, né? Desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, veterinários, cosméticos, ou os cosmecêuticos, né? Que são produtos cosméticos para fim de tratamento. Então, você tem laboratórios que trabalham com isso também. Não só os laboratórios de pesquisa, não só dentro da universidade, mas existem empresas de pesquisa no Brasil, como, por exemplo, a Embrapa, né? Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa desenvolve pesquisa com aplicação prática, tá? Existem laboratórios que também validam, né, seus métodos. E os laboratórios privados, né? Tem vários laboratórios privados no mercado aí. Hoje, né, curiosamente, há uns 10, 20 anos atrás, não existiam muitas multinacionais. Hoje tem várias multinacionais no mercado aí, que atuam no Brasil e fora do Brasil. Esses dias eu auditei uma que ela tem representação em mais de 80 países diferentes, né? Laboratórios ambientais, laboratórios de alimentos, né? E esses laboratórios privados, o que eles fazem? Esses caras aqui, eles prestam serviço para toda essa turma aqui atrás. Presta serviço até para pesquisa, né? Eu já vi casos, por exemplo, na engenharia de alimentos, né? Por exemplo, às vezes o pessoal desenvolve um novo alimento que está adicionado de uma determinada vitamina e tal, mas esse projeto de mestrado, o interesse deles não é desenvolver metodologia, é avaliar o efeito daquela vitamina, daquela modificação daquele processo num alimento. Então é muito comum, né? Eu já vi isso acontecer, que o aluno pega as suas amostras e manda analisar no laboratório privado, né? E porque ele não quer investir esse tempo em desenvolver e validar, às vezes nem tem equipamento para fazer aquela análise. Ou mesmo, né, prestar serviço para a indústria, né? Ou para a área de saneamento também, né? Ou até laboratórios privados prestam serviço para o governo também. O Ministério da Agricultura tem um programa de credenciamento de laboratórios para prestar serviço para o Ministério da Agricultura. Você tem que, então, ter uma série de etapas ali que você deve cumprir. Bom, e esse, então, é um universo gigantesco, né? Para o químico, para o farmacêutico, para o engenheiro químico, para o técnico em química, né? Técnico de meio ambiente aí que pode atuar no mercado. E o que eu queria dizer para vocês, todo resultado de laboratório é importante. Por quê? O efeito do resultado do laboratório é muito sério, né? Outro dia um aluno meu falou assim para mim, nós estávamos num questionamento e eu falei assim para os alunos que geralmente os médicos, né, eles se privilegiam dizendo que a medicina é um dos cursos mais importantes que tem na universidade, porque em alguns determinados momentos você tem a vida de um paciente em suas mãos. E é verdade, né? Mas o que eu falo para os meus alunos? Quando você faz uma análise de um resíduo de agrotóxico no alimento e você vai aprovar essa amostra, você pode ter a vida de muita gente na sua mão. Porque se você errar no resultado e você disser, olha, essa amostra está boa para ser consumida e ela está contaminada, você vai afetar a saúde de alguém. E aí não é uma pessoa, é muita gente, né? Qualidade de água. Você fala assim, olha, essa água é potável, pode tomar e se ela não for, né? Vários casos na literatura, na história aí, de pessoas que se contaminaram, vieram a óbito, né? Por utilizarem águas, né, contaminadas, tá? Doping no esporte, você pode banir um jogador, né? E ele nunca mais vai competir, por quê? Você errou no resultado. Ou seja, na mão de um técnico, de um químico, de um farmacêutico, de um profissional de laboratório, pode estar a vida de alguém, ou de muita gente. Ou seja, a grande pergunta é, como eu confio nesses resultados? Bom, para confiar nesses resultados aí, nós temos então
uma engrenagemzinha aqui, né? Onde tem uma série de ferramentas que são importantes aí para você garantir que o resultado seja confiável. Então, você pode ter, então, implementado a própria ISO 17025, que é um sistema de gestão de qualidade em laboratórios, né? Que ela garante a confiabilidade, ela busca garantir a confiabilidade dos seus resultados. Você tem aí o uso de materiais de referência certificado, participação em ensaios de proficiência. Você pode utilizar o uso da metodologia química, né, que está relacionada a ensaio de proficiência e material de referência, aplicação adequada da estatística, auditoria, e eu coloquei em destaque aqui a validação, né? O que é a validação? Por que ela é importante e se destaca? Validar um método é você garantir que aquele método funciona. E isso que eu quero mostrar para vocês, né? Muitas vezes o laboratório pode nem ter implantado uma norma 17025. Pode ser que ele tenha rasura no documento, pode ser que ele tenha rasura no registro, pode ser que ele tenha um problema que um equipamento venceu a calibração. Mas se no mínimo ele tem a validação, no mínimo ele garante que aquele método funciona. E eu vou discutir um pouquinho disso com vocês. Bom, aí vocês podem me perguntar, muita gente me pergunta, mas Igor, essa história de qualidade em laboratórios é uma tendência mesmo? Será que as pessoas realmente estão preocupadas com isso? Estão. E eu mostro em números para vocês, né? A primeira edição do meu livro, pessoal, até quem chegar lá atrás está enquadradinho ali, a primeira edição do meu livro é de 2005. Então, ele está fazendo aí 15 anos, está na adolescência no livro lá, já. Tem 4 edições já. Então, em 2005, quando eu escrevi, o livro se chama Gestão de Qualidade em Laboratórios. Em 2005, fiz um levantamento de número de laboratórios que tinham a norma ISO 17025 implantada, né? Era acreditado, né? O órgão que acredita, que audita os laboratórios na 17025 é o Inmetro. Aí em 2005, eu fiz esse levantamento, quantos laboratórios tinham essa norma implantada, e eu cheguei a um número de 150 laboratórios. O que é em azul aqui, né? Laboratórios de ensaio, tá? Em verdinho são laboratórios de calibração. Calibrar balança, pipeta, balão volumétrico, termômetro, né? Isso são, os verdinhos são os laboratórios de calibração. Mas aqui o azulzinho é o laboratório de ensaio, análise de água, de alimentos, de combustíveis, etc. Aí eu levantei que há 150 laboratórios no Brasil só. Pois bem, não era um número muito expressivo, mas eram grandes laboratórios que faziam muitas análises, né? Passado algum tempo, esgotou a primeira edição do meu livro, em 2009 atualizei para a segunda edição, fiz um levantamento, 300 laboratórios. Dobrou o número, né? Achei interessante, né, essa preocupação, né, na aplicação da ISO 17025 no Brasil. Passado mais 2 anos, resolvi fazer um novo levantamento, 420 laboratórios. Eu falei, opa, então vou fazer cada 2 anos, que para ver até onde esse número vai. Passados 2 anos, 2013, 537 laboratórios. Depois foi em 2016, se não me engano, ou 2015, não lembro, eu publiquei a terceira edição do meu livro, eu fiz mais um levantamento, deu 771. 2017 e 2018, eu publiquei também a terceira edição em inglês, né? Já estava perto de 1.130 laboratórios. E agora, no finalzinho do ano passado, eu lancei a quarta edição do meu livro, né? Até com atualizações aí do 17.25 também. E hoje nós temos aí por volta de 1.200 laboratórios, né? Então, em 15 anos, pessoal, de 150 para 1.200 laboratórios. Eu arrisco dizer que 99% dos laboratórios do Brasil hoje têm acreditação na 17025 e dentro dessa norma existe a exigência da validação dos métodos. Bom, muito bem, daí vocês podem pensar, mas Igor, isso é coisa do Brasil, né? Essa tendência, será que essa tendência é mundial? E se eu me mudar para a Inglaterra, será que lá tem essa obrigação? E na Alemanha, né? Eu estudo isso no Brasil, mas de repente o pessoal nem está preocupado com isso lá. Pois bem, existe uma entidade, vou mostrar aqui para vocês, que se chama ILAC, né? International Laboratory Accreditation Corporation. O que é essa entidade internacional? O ILAC, pessoal, é uma entidade internacional que detém acordos de reconhecimento mútuo. O que significa isso? O Inmetro é o órgão nacional de acreditação do Brasil e para que o nosso selo de acreditação seja reconhecido internacionalmente, o Inmetro faz parte desse reconhecimento mútuo junto com o ILAC. Então, o ILAC, ele apresenta aqui acordos com 116 países diferentes
Cada país tem, geralmente, uma entidade de acreditação, né? Então, as entidades de acreditações de 116 países fazem parte desse grupo aqui do ILAC. Países principalmente da América do Sul, América Central, América do Norte e Europa. Tá? Esse conglomerado de 116 países, aqui tem um gráfico mostrando a evolução das acreditações de laboratórios, né? Que o ILAC tem esse número. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, entre esses 116 economias diferentes, nós tínhamos aqui perto de 30 mil laboratórios acreditados. E passado aí 9 anos, hoje nós temos perto aí de 60 mil laboratórios acreditados na 17625. Então, assim, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Paraguai, no Chile, na Argentina, todo mundo, laboratórios de ensaios, se preocupam em ter implantado a 17025. E com a implantação da 17025, obrigatoriamente, você tem que validar os métodos, estimações de certezas, etc. Uma outra que eu queria mostrar para vocês, muita gente não sabe, né? O Brasil, então, dentro da entidade do Instituto de Metrologia, existe uma entidade que se chama CEGECRE, que é a Coordenação Geral, né, de Acreditação, que faz as acreditações no Brasil. Uma curiosidade interessante que eu brinco com os meus alunos, né? Qualidade é tão importante, pessoal, que existe no Brasil um Instituto Nacional de Qualidade, que é o INMETRO, né? Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Até eu brinco assim, falo, olha, não existe um Instituto Nacional de Química, mas Instituto Nacional de Qualidade nós temos. Muito bem. E o que eu queria apresentar para vocês, para meio que finalizar a minha fala, é esse conceito do ciclo de qualidade analítica, para vocês entenderem um pouquinho mais a importância da validação. Esse conceito, pessoal, na verdade, é um conceito que foi publicado numa revista científica. Ele foi publicado no ano de 2012, numa revista que se chama Trends in Analytical Chemistry. Só para vocês saberem, né, em cada área de atuação, né, as revistas têm o seu peso diferente, né? Então, hoje, né, que a gente está falando, ouvindo essa história do Covid, né, a gente ouve muito falar da revista Science, daquela Lancet, né, ou da revista Nature, por exemplo, que são revistas científicas renomadas internacionalmente. Na área da química, a mais renomada que existe é a Trends in Analytical Chemistry, né, uma revista bem conhecida. Eu tive a oportunidade de publicar esse trabalho nela no ano de 2012, né? Então, são os passos essenciais para prover a garantia da qualidade analítica, através desse ciclo. Esse ciclo, na verdade, é conceitual, gente. Como iniciou essa ideia, né, desse ciclo de qualidade? Iniciou-se da seguinte maneira. Certa vez eu estava conversando com um amigo, também auditor, e nós estávamos discutindo o seguinte. Se nós tivéssemos 45 minutos para auditar um laboratório, o que seria mais importante de avaliar nesse laboratório? Então, veja só, propomos um desafio. Você tem só 45 minutos para avaliar se um laboratório é competente. O que é mais importante de avaliar? Será que eu vou avaliar as últimas reclamações que ele teve? Será que eu vou avaliar o treinamento dos funcionários? Será que eu vou avaliar a calibração dos equipamentos? Será que eu vou avaliar o controle dos documentos, os registros internos? Será que eu vou avaliar o resultado da última auditoria? 45 minutos. O que é mais importante? Gente, foi uma grande discussão, né? E conversamos. Tem que ser uma coisa muito prática. Bom, chegamos à seguinte conclusão. Se eu tiver 45 minutos, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte. Independente da estrutura do laboratório, a minha pergunta é, um método que o laboratório executa funciona? Como que eu sei se um método funciona? Eu vou lá e peço para ele, viu, meu amigo, você me mostra o registro da sua validação? E o que é a validação? O cara fazer uma análise de precisão. O cara pegar uma amostra de concentração conhecida, analisa 7 vezes, calcula um desvio padrão, o quanto varia seus resultados, né? Exatidão, olha, eu fortifiquei essa amostra na concentração de 10, deu 9. 9 é 90% de 10. Esse valor, ele é adequado ou não? Né? Linearidade, calcular um R quadrado, né? Enfim, todos esse arcabouço da validação que vai garantir que o método funciona. Então, se eu só tenho 45 minutos, tem que escolher alguma coisa, né? Não dá para ver tudo. Primeira coisa que eu penso é o seguinte, bom, independente das reclamações, da estrutura, do treinamento das pessoas, minha pergunta é, será que ele testou se o método dele funciona? Eu peço o registro da validação e é o primeiro item do meu ciclo da qualidade.
Ah, então beleza, o cara validou o método. Ah, então tá bom. Então, pelo menos ele testou, né? Por mais que a estrutura do laboratório não está tão boa, o método funciona. Joia. Segunda coisa, bom, o cara analisou essa água aqui. Vamos uma situação hipotética que eu falo para os meus alunos é o seguinte. Vamos supor que se uma água tiver uma concentração de mercúrio acima de 10 ppb e você tomar, você vai morrer. Vamos pensar nessa situação hipotética. 10 ppb de mercúrio acima de 10 ppb, se tomar você morre. Aí eu mandei essa amostra para analisar, o laboratório, tem o meu método validado, beleza, estou mais confiante. O cara analisou a água, deu 9. Acima de 10 eu morro, o resultado deu 9, então eu posso tomar, né? Aí eu pego e pergunto para o laboratório, viu? Nenhum resultado ele é exato, né? Todo resultado tem uma incerteza, né? Que é a variabilidade do seu número, né? Toda medição de laboratório tem uma incerteza. Beleza. Quanto que é a sua incerteza, laboratório? Ah, minha incerteza é mais ou menos 2. Ah, então seu resultado é 10 mais ou menos 2. Seu resultado está entre 8 e 12. Estatisticamente existe uma probabilidade de eu morrer, e estatisticamente existe uma probabilidade de eu não morrer, né? Por causa da incerteza. É totalmente diferente falar assim, olha, o meu resultado é 9, mais ou menos 0,1. É diferente, né? A incerteza, pessoal, todos os instrumentos de medição têm uma incerteza. Então, a incerteza de medição é também importante para você avaliar o quanto eu confio no meu número. Ou seja, dentro dos meus 45 minutos, laboratório, deixa eu ver a validação. O método funciona. Beleza. Laboratório, qual que é a sua incerteza? Né? Ele me mostra a incerteza. Beleza, eu sei o quanto eu confio no resultado. Duas coisas. Já estou um pouco mais tranquilo. Para finalizar, eu penso assim, puxa vida, esse laboratório validou o método ano passado e calculou a incerteza ano passado. Quem garante que aquele método que ele validou hoje ainda funciona? Essa amostra aqui, o cara analisou hoje, né? O cara validou o método ano passado, mas quem garante que o instrumento dele ainda funciona? Aí tem um terceiro item, gente, que se chama controle de qualidade. O que é isso? No laboratório de rotina, é comum que a cada batelada de amostra, que é um conjunto de amostras de 20, 30, 50 amostras, o laboratório pega uma amostra de concentração conhecida e analisa. Para avaliar o quê? Avaliar se ele vai acertar aquele resultado. Quer ver um exemplo mais prático de entender isso? Eu tenho uma balança no meu laboratório, né? No final do dia eu desliguei a balança, no início do dia seguinte eu ligo a balança e penso, puxa, mas será que ligar, desligar, essa oscilação de energia não pode ter afetado a minha balança? O que eu peço? Posso pegar um pezinho padrão, coloco no prato da balança. Eu vou checar se a minha balança, aquele pezinho de 1 grama, ele realmente vai dar 1 grama. Né? Ou seja, o controle de qualidade é isso. Eu pego uma amostra de concentração conhecida e analiso, para verificar se o meu método continua ainda em rotina. E é lógico que aqui eu posso aplicar cartas de controle, tem outro conceito e tal. E esses desvios, né, dos controles de qualidade, eu posso utilizar como entrada para atualizar a minha validação. E hoje é sabido que 90% da sua incerteza também é oriunda da validação. Existe uma correlação matemática entre esses 3 caras aqui. E para que tudo isso funcione, pessoal, o que acontece? Eu preciso ter, olha esses zeros da corrente aqui, eu preciso ter equipamentos calibrados e eu preciso ter também padrões certificados. Se eu for no laboratório, então, dentro dos meus 45 minutos, olha, laboratório, deixa eu ver o registro da validação. Você validou, testou, fez precisão, exatidão, a linearidade está boa. Legal, você validou o método funciona. Beleza. Laboratório, deixa eu ver a sua incerteza. Está aqui. Eu sei o que você confia no resultado, o quanto pode variar o seu resultado. Beleza. Laboratório, última pergunta. Quando você faz uma batelada de amostra, você passa uma amostra controle? Eu passo. Deixa eu ver a sua carta de controle. Dá uma olhada na carta de controle. Beleza. Certificado de calibração dos equipamentos. Acabou. Meus 45 minutos. Estou satisfeito. Cara, pode ter reclamação de cliente, pode ter problema com funcionário, etc. Mas pelo menos, gente, o resultado dessa amostra aqui, eu tenho confiança que está bom. Né? Porque é o mínimo, né? Que é o ciclo da qualidade. Ou seja, é o que as etapas essenciais. Muito bem. Esse ciclo da qualidade publicado, né, em 2012. Eu fiz bastante propaganda dele, né? De lá para cá. De tanta propaganda que eu fiz, pessoal, toda vez que eu sou convidado a trabalhar
em algum guia de validação, e eu acabo inserindo, né, esse conceito do ciclo da qualidade. Então, para dar por exemplo para vocês, né, o último guia de validação do Ministério da Agricultura, que eu ajudei a coordenar o desenvolvimento dele, em 2016, ele utiliza esse ciclo da qualidade analítica como conceito aí na parte introdutória, né, desse guia de validação do Ministério. Eu falei para vocês que a indústria de ração no Brasil é uma indústria muito forte, né? Tem grandes, boas empresas da área de ração, e eles têm um compêndio de métodos analíticos, né? Que eles têm toda uma metodologia analítica aí padronizada para analisar ração animal. E dentro desse compêndio, fui convidado a escrever uma parte de estatística e tal, e também tem o ciclo da qualidade no compêndio, dentro desse livro aqui também. Esse livro também ele aparece nesse livro aqui de validação de métodos para análise de alimentos, né? É um grupo que eu faço parte, um grupo da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo, é o Comitê Técnico de Alimentos. Esse livro foi publicado e o ciclo da qualidade está aqui dentro também. Tem esse livro que é um livro da Embrapa que trata sobre a espectroscopia do infravermelho próximo, que é o NIRS, né? E para análise de grãos, né? O ciclo da qualidade está dentro desse livro também. Tem alguns outros exemplos, acho que eu nem coloquei o meu livro, né? A última edição, desde a terceira edição eu falo do ciclo da qualidade do meu livro também. Tem um novo livro desse grupo, né? Do Comitê Técnico de Alimentos da Remete, porque o ciclo da qualidade está lá dentro também. Ou seja, hoje tem várias referências na literatura que já citam, né, o ciclo da qualidade analítica como uma referência aí para garantir confiabilidade de resultado. Tá? E uma última coisa que eu queria falar para vocês, a história da validação, né? A validação, gente, os cálculos não são exageradamente difíceis, né? Até eu brinco, né? Para quem faz faculdade, validação é mais fácil do que cálculo 3, né? Mas, assim, existe toda uma filosofia de como executar os cálculos e como executar os ensaios da validação. Eu vou deixar uma dúvida na cabeça de vocês, que é bem interessante, né? Que eu já apresentei isso em vários lugares e as pessoas têm dúvidas e muitas nunca pensaram nisso. Muitos de vocês, talvez, aí, no curso técnico, ou na faculdade, ou na empresa que vocês trabalham, alguma vez na vida já fez uma curva de calibração, né? Ou seja, pegar amostras de concentração conhecida e calibrar um equipamento. E como que eu processo uma curva de calibração? E olha que interessante, gente. Tem maneiras diferentes de fazer, talvez vocês não pensaram. Tem lugares que o pessoal processa assim. Eu vou pegar a concentração de 10, eu vou analisar ela em triplicata. Então, quando eu vou fazer o cálculo, eu coloco uma embaixo da outra e cada resultado aqui na frente. Tem lugares que eu vou que o pessoal faz assim. Eles pegam cada concentração de 10, analisam 3 vezes e tiram uma média. E eu faço a concentração pela média das replicatas. E desse outro lado aqui, eu pego cada replicata individualmente, eu traço uma curva, né? E tem uma terceira maneira de fazer também, que é como você pegar, por exemplo, uma concentração média e colocar cada resultado e processar isso num gráfico. Tá? Mas Igor, não é a mesma coisa? Curiosamente, o A e o B da curva, das 3 maneiras que você calcula, vai ser igual. Tá? O R quadrado muda, dependendo do jeito que você calcula. Qual que é a maneira mais correta? Vou deixar no ar. Depende muito para quem você está analisando e o que você está analisando e como você está analisando, tá? Mas dá resultados diferentes, tá? Muito bem. Então, gente, tem uma série de tópicos de validação que nos deixam na dúvida, né? Então, hoje, né, na área farmacêutica, existe um foco muito grande nessa norma, a RDC 166, e ela tem o guia 10, né, é um guia que complementa a RDC 166, que trata principalmente sobre uma série de cálculos para avaliação correta da linearidade, né? Então, aí eu coloquei a necessidade de realizar uma avaliação correta da linearidade, avaliar a unicidade dos resíduos, normalidade dos resíduos, independência dos resíduos, né? Regressão ordinária, regressão ponderada, tem uma série de conceitos. Avaliação dos modelos de regressão, né, que eu falei, né, ordinário ponderado. Avaliação de outros parâmetros, além do R quadrado, que a gente comumente faz, né? Mas analisar resíduos, por exemplo, também, né? Fazer uma nova. Estudar diferentes faixas de trabalho, né? Entender a importância de você não fazer uma curva com uma faixa de trabalho muito extensa, que vai de 1 a 1000, por exemplo. Realmente vale a pena fazer uma de 1 a 10, uma outra de 10 a 50, por exemplo, né?
fazer faixas menores de trabalho e estudar várias faixas, tá? Tópicos de incerteza que são importantes, né? Uma avaliação adequada na incerteza, uma vez que hoje ela está relacionada à avaliação da conformidade do produto, né? Lembra que eu falei da água, do mercúrio na água? A incerteza muitas vezes pode reprovar um produto, dependendo se ela for muito alta ou não, né? E lembrando que a incerteza depende de dados de validação também. Existem diferentes equações de incerteza para regressão ordinária ponderada, existem várias maneiras diferentes de calcular a incerteza numa regressão, num modelo de regressão ordinária ponderada, e dependendo da aplicação, você pode melhorar o seu resultado aplicando o modelo correto de regressão. Importância de considerar dados de validação na estimativa de incerteza. E ainda as cartas de controle, né? É importante relacionar a incerteza com a variabilidade do processo demonstrado pela carta de controle. Bom, gente, assim, e daí, de muito olhar esses tópicos, a gente pode ficar com essa cara de assustado. Para quem não for tão jovem, vai lembrar que esse daqui é um menino do Esqueceram de Mim, chama Macaulay Culkin, né? Para quem lembra desse filme, os mais jovens não vão lembrar, mas depois procurem no Google, né? É um filme clássico aí da década de 80, década de 90. E a gente fica assustado, né? Porque tem uma série de conceitos, tá? E, infelizmente, os cursos universitários, gente, não são todos os cursos que abordam esses conceitos, porque são conceitos recentes, né? Bom, e para isso tudo, né, eu com o Vitor, depois de muito trabalhar com desenvolvimento de cálculos aí de validação, incerteza, da consultoria, da aula na universidade, desenvolver projeto de pesquisa sobre isso, eu com o Vitor aí, estamos aí já há uns 3 anos, entre o desenvolvimento e aplicação, talvez uns 2 anos desenvolvendo, e esse último ano, 1 ano e meio aí, vendendo no mercado, nós temos nosso software de validação para confilar, né? A ideia do curso é apresentar para você todos os conceitos de validação, e a demonstração dos conceitos fica mais facilitada pelo software, né? Porque como alguns cálculos são complexos, no software fica mais fácil demonstrar os conceitos. E isso que a gente vai apresentar para vocês também. Bom, espero não ter sido muito extenso, muito cansativo, né? Quando eu montei meus slides, eu acho que eu fiz 6 slides, né? E até eu falei para o Vitor, Vitor, parece pouco, mas ultimamente a gente tem... É uma área que a gente atua, que a gente já trabalhou tantos anos, a gente tem tanta informação para passar, e cada vez eu tenho falado mais, né? Então, tenho reduzido meus slides, tenho que tomar cuidado. Se eu colocasse uns 20 slides, eu ficaria até amanhã falando. Bom, pessoal, então essa é a ideia do conceito, da importância da validação que eu queria trazer para vocês. E agora, então, eu vou deixar de compartilhar a minha tela e o professor Vitor agora vai fazer, então, a apresentação dele também. E para mim fica mais fácil. Eu adoro quando o Igor se apresenta antes de mim, porque é só para falar, olha, é igual. nossa trajetória é muito próxima, né? Nós dois nos formamos em Química, bacharelado em Química, mestrado, doutorado na área de Química Analítica, trabalhamos no Ministério da Agricultura, como ele falou. Acho que a única diferencial um pouco aí que eu acabei fazendo uma segunda faculdade, que foi a parte de computação, na parte de análise de TI. Já, porque sempre foi minha segunda paixão, além da química, aliás, terceira, né? Além da química e a qualidade, eu sempre gostei muito dessa parte de análise de sistemas, né? Então, eu acabei partindo para isso também. Então, fora isso, realmente, a gente tem empresa, por isso foi uma coisa que nós trabalhamos muito, né? O Igor ficou mais com a parte pesada da estatística e eu fiquei fazendo a ponte com o pessoal para o desenvolvimento do software, enfim. Além de prestarmos consultoria, essa parte toda da qualidade. Né? Bom, sendo bem breve, vou dar continuidade aqui, então. E aí chega nossa primeira dúvida, né? Porque, veja só, já vimos que o desenvolvimento é extremamente importante de um método, né? A otimização vai melhorar esse desenvolvimento, ok? O Igor chegou agora e falou, olha, funciona. Tá? Isso é extremamente importante. E agora ele falou, vamos ter que fazer um monte de cálculo. Como é que nós podemos fazer esse cálculo? Como é que nós vamos aplicar toda essa estatística? A primeira forma é aquela aplicação manual, que acredito que hoje, né, ninguém mais usa a calculadora, né, e o papel de pão para ficar calculando, fazendo validação, mesmo porque hoje, cada vez mais,
a validação acaba exigindo, né, os guias acabam exigindo cada vez mais parâmetros, outros critérios. Então, hoje nós estamos falando já em homocedacidade, teste de dependência, teste de normalidade, estamos falando ainda, enfim, uma infinidade, né? Limite de detecção, tem limite de detecção, limite de quantificação. Eu vi agora há pouco no chat, teve uma pergunta, já começa a responder daqui a pouco, mas limite de detecção, limite de quantificação, tem um monte de forma matemática para se calcular vários limites, né? E o PAC, FDA, a Anvisa, gente, é muita coisa. O que hoje o pessoal utiliza bastante são as planilhas eletrônicas. Aí nós estamos falando de Excel, tá? Excel é muito mais comum de ser utilizado realmente nos laboratórios, na empresa, porque já vem o pacote Office, então já tem um editor de texto, uma planilha, já vem um banquinho de dados aí que é interessante, o próprio gerenciador, o Outlook, o PowerPoint, o OneNote, Publisher e assim vai. Principalmente na faculdade, o pessoal gosta muito de usar o Origin Pro, né? Mas o grande problema de você usar isso, o Origin, fora da academia, onde você tem as licenças acadêmicas, é que para os laboratórios acaba sendo um custo muito elevado, né? Ele não tem, talvez, a versatilidade do Excel, que o Excel você consegue fazer outras coisas. Statsoft, ele é a proprietária que fez o Statistic, também é um outro software, uma outra planilha. Tem aquelas coisas mais antigas que o pessoal usava ainda, Lotus e tal. Enfim, são planilhas eletrônicas. Ela vai fazer o cálculo para você? Não. Você vai ter que entrar com a fórmula. Você vai ter que ir lá criar, olha, preciso calcular a média. Ok. Igual, média, e mostrar, por exemplo, quais são as células que você vai utilizar. Quando você vai fazer, por exemplo, vai usar no Excel, eu quero saber a inclinação da reta. Igual a inclinação, aí tem que pegar os valores de Y. Quais são os valores de Y? Vou lá, marco os valores de Y. Beleza. Já vamos chegar um pouquinho nesse ponto. E a terceira via, tá, são os softwares. Como o Igor falou, o nosso é o Confilab. Vamos falar dele, para a gente, obviamente, não ficar fazendo aí, vamos dizer, nem poderia falar dos concorrentes, né? Não seria elegante da minha parte, mas então a gente pode falar do nosso. Que é, por exemplo, o Confilab para calcular a validação. Nesse caso, realmente é software, então tem uma programação para se calcular tudo isso, tá? Voltado para estatística. Continuando, então, focando um pouco nas planilhas eletrônicas, estou falando do Office, mas, como eu falei, de novo, que comumente é utilizado, mas isso vale para o Origin, isso vale para o Estatística, isso vale para qualquer outra ferramenta, né? Nos sistemas de gestão da qualidade, quando falamos deles, é muito fácil, é muito definível que editor de texto, a planilha eletrônica, o software de planilha eletrônica, os programas do pacote são considerados validados, né? A Microsoft fez, validou e colocou no ar. Beleza. No entanto, os arquivos criados por ele, os arquivos gerados por ele não são. Como assim, Vitor? Sabe a planilha que você calculou? A planilha que você criou? Então, a planilha que você criou, o que acontece? Você colocou uma fórmula. Se essa fórmula está errada, o Excel não vai te avisar que tem um erro. O Excel vai fazer o quê? Ele vai calcular, mesmo a tua fórmula estando errada. E às vezes você nem erra a fórmula. O que você acaba errando? Às vezes você vai errar, por exemplo, qual célula que você vai pegar, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu estou usando uma planilha de cálculo, uma planilha eletrônica, para validar o meu método. Ok. Agora, esta planilha, né, apesar de ter o mesmo nome, o princípio é outro, eu vou validá-la para saber se ela funciona. Ou seja, o que eu vou ter que ver? Tá? Então, vamos falar da validação de planilha. Primeiro, eu vou ter que avaliar a aplicação correta das fórmulas. Minha fórmula está correta? Ela está referenciando as células corretas? Eu estou com um comprimento de algarismos significativos adequados ao valor que eu estou procurando? Tá? Estou usando condicional, né? Dá para usar aquela condicional se
por exemplo, eu quero avaliar o coeficiente de variabilidade, que é um dos parâmetros aí relacionados à precisão. Eu quero saber se o meu CV é menor que 20. Então, eu vou lá para colocar lá na planilha, vou lá C, abro parênteses, CV menor que 20, CV, não adianta eu colocar CV. Eu tenho que saber qual célula que tem o resultado de CV, for menor que 20. Se ao invés de colocar menor, eu colocar maior, os resultados positivos só vão aparecer acima. De repente você vai ver lá, está verdinho, mas na verdade você simplesmente inverteu o sinal, colocou o sinal errado. E aí? Tua fórmula está errada, tua condicional está errada. E isso vai piorando, tá? Se você criar uma macro, você usar aquela parte de desenvolvimento, né, ou para desenvolvedor do Excel, né, onde você tem toda aquela parte de VBA, que chama Visual Basic for Application, então praticamente você está digitando um código para executar dentro da tua planilha, ok? Este código foi validado porque, de repente, ele vai te dar um valor e esse valor está errado. Também tem que ser validado essa parte. Beleza, Vitor? Tenho 249 linhas, 135 colunas, 3 planilhas. Todas elas, todos os lugares que tinham equação, que tinham alguma fórmula, eu fui lá, validei, conferi. Conferi com o quê? Fiz conta manual. Tá? Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que bloquear minhas planilhas. Para quê? Para que ninguém vá lá e altere aquele valor de célula, tá bom? Para que não altere aquele valor de célula, e com isso modifique uma planilha, altere uma fórmula que estava correta, que você avaliou, e agora está errada. Né? Então você vai ter que bloquear esta planilha e deixar somente as entradas para o teu usuário. Ok? Segundo ponto, principalmente para a gestão da qualidade, nós falamos muito de gestão de qualidade aqui, aplicados à gestão da qualidade. Quando eu falo, eu estou falando de controle de versão, gente. Correto? O que é o controle de versão de planilha? É um formulário, não importa que ele está em versão eletrônica. Se eu fizer uma modificação, eu preciso continuar, né? Eu preciso atualizar, eu preciso controlar esta versão deste formulário. Vitor, se eu precisar fazer uma nova alteração, o que eu vou precisar fazer? Tudo de novo. E assim por diante. Vitor, eu preciso colocar um nível a mais. Então, meu amigo, nível a mais, você vai ter que mudar todas as tuas fórmulas, tá? E validar novamente. Mas é só colocar um nível? Não é só colocar um nível, né? O Igor está aqui presente, né? O Igor está aqui entre nós ainda, Igor. Aumentar um nível, aumentar uma réplica é super tranquilo numa planilha, né? Você Rapaz, tiver uma planilha, né? eu vou contar essa história. Uma vez estava, há alguns anos, né? Eu já contei para o Vitor várias vezes, ele já ouviu contar isso várias vezes. Há alguns anos em consultoria numa indústria farmacêutica, na parte de estatística, né? E justamente era a aplicação de um guia de validação da Anvisa. E tinha uma montanha de cálculos para fazer sobre linearidade. E eu acabei fazendo, eles me pediram, eu fiz no Excel, demorei um mês para fazer. Né? A minha planilha tinha 720 linhas, né, de cálculo. A hora que eu terminei a planilha, eu fiz, eu lembro até hoje, acho que era 5 níveis de concentração em multiplicar, eu acho, né, de resultados. A hora que eu terminei, aí o chefe, o coordenador do laboratório falou assim, nossa, Igor, ficou muito boa tal. Ah, agora eu queria também fazer, em vez de 5 níveis, 6, 7, 8, 9, 10 níveis de concentração. É só inserir linha? Claro que não. Muda todos os cálculos. As constantes mudam, né? Você pega um teste de normalidade do Shapiro-Wilk, gente, é uma loucura aquilo lá. Tem uma série de constantes que você tem que utilizar para fazer o cálculo, que depende do número de réplicas, né? Durbin-Watson também, a compilação dos cálculos. Tem cálculo que você faz, tem que dividir pelo desvio padrão do número de resultados, tem que dividir por N, que é o número de dados, né? Dividir por N menos 1, né? Se tem 10 níveis, 8 níveis, muda tudo. Resumindo, eu fiz as planilhas, demorei mais 3 meses. Tá vendo, gente? É isso que eu falo, né? É essa a ideia. Então, toda vez que você faz isso aqui, que eu estou mostrando para vocês, é um mecanismo que ele vai ficar rodando o tempo todo. Tá? Toda vez que você precisar fazer uma alteração na tua planilha, você vai ter que refazer. Saiu um guia novo, vai ter que refazer. Revisou o guia, tem que ser refeito. Tá?
E para software? Para software é a mesma coisa. O software ele também tem que ser validado. Qualquer software que você vai usar no laboratório que faça o cálculo, que tenha uma utilização, por exemplo, de um banco de dados. Tá? Eu tenho até um trabalho com uma aluna que a gente fez lá, né, comparando o entendimento de validação de software da área de TI, às vezes, não é o suficiente para atender a necessidade da validação do software que é requerido, por exemplo, na 17.025 ou na BPL. Porque em TI, ele tem uma visão, seria como relacionar a ISO 9001, tá, com a 17.025. Dá para aplicar 9.000 no laboratório? Dá. Mas as especificidades do laboratório, do uso do laboratório, estão na 17.025. Dá para aplicar 25.000 de TI? Dá. Mas, quando você falar em termos de validação para 17.025 e para a BPL, BPL tem uma NIT. Tá? Tem uma NIT que é só dela, é a NIT DICLA 038, só falando de sistemas computacionais. Tá? Mas, em resumo, de uma maneira bem fácil, bem rápida, existem duas formas de se validar um software. Isso a gente está falando para Leans, estamos falando para software que usa cálculo, estamos usando qualquer software que você está usando no seu laboratório, precisa de uma validação. Tá? Nós temos a validação caixa branca, transparente, depende, cada um fala de uma forma diferente. Mas essa validação, você tem que ter em mãos o código-fonte, tá? Para você entender todas as etapas, onde você tem cálculo, onde você tem essas condicionais e aplicar. Ela é mais complicada de se fazer. Ela te dá alguns resultados e toda vez que mudar o código, obviamente, você tem que validar aquele trecho novamente. E a caixa preta. A caixa preta é o seguinte, ela também é conhecida como validação funcional. Então, o que você tem? Normalmente você tem a entrada, o programa vai fazer alguma coisa com aquela tua entrada e vai cuspir um resultado. Na validação caixa preta você vê isso. Você verifica. E essa é bem bacana porque você tem a entrada, você sabe o que ela vai precisar fazer e você sabe que ela vai precisar dar um resultado. Então você vai comparar este resultado final com o esperado. Se tiver ok, obviamente aí está validado. Isso é chamado de teste funcional. Tá bom? Então, gente, para usar no laboratório, para aplicar esses cálculos estatísticos, né, foquei nessas duas formas de validação. Tá? E eu queria falar um pouquinho mais agora para vocês, inclusive, isso foi uma coisa que nós discutimos lá com a Ingrid, foi inclusive matéria de uma palestra minha, que eu falei dos custos envolvidos, tá? E a complexidade, né? Custos, tempos e complexidade na aplicação estatística em laboratório. Não é algo tão trivial assim quanto a gente pensa. E o legal da apresentação que eu fiz, eu gosto muito dessa apresentação que eu fiz, acho que foi no Webconai, não lembro se foi no Concifar, mas foi no Webconai. Achei muito bacana que eu fiz quando eu fiz essa apresentação, que tem muitos custos invisíveis, coisas que a gente nem imagina que tem, né? Tá lá e a gente acaba não calculando. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui uma tabelinha só para a gente pensar, para discutir, um resuminho daquilo que nós fizemos. Tem três formas, vai? Com consultor, sem consultor e de novo, quando eu vou falar não seria elegante da minha parte falar dos outros, mas só a gente pode falar do nosso. Tá? Primeiro, se você fizer a gente fala de conhecimento próprio, né? Com relação a custo, utilizando o consultor. Então, você tem custo do consultor, você tem hospedagem do consultor. Tá? Isso é inerente. E quanto mais tempo esse consultor precisar, né, obviamente esse custo vai ser maior, tanto de translado, de hospedagem, de custo dele, tá? E é justo, por sinal. Mas é interessante se você tivesse uma ferramenta para agilizar esse preço, esse tempo do consultor, e aí você foca no consultor realmente naquilo que é importante, que é o que realmente ele tem expertise, que é ajudar o teu processo, trazer aquela melhoria para o teu processo. Tá? Outra coisa, adquirir software de cálculo. Isso é uma coisa que ninguém pensa, isso é uma coisa que ninguém fala. Planilha de cálculo custa. Eu comecei falando exatamente isso. Né? O Origin custa muito. Né?
O Excel a gente acha que não custa porque está lá, está na máquina do laboratório, né? Mas não, ele foi adquirido e para quem tem o Office 365 paga todo ano, mensalidade, tem que pagar. Né? Então, né, com ou sem consultor, isso é algo que existe, o software também. Tá? Tempo para aplicar as fórmulas. Com o consultor, tem um custo, obviamente, para a aplicação dessa fórmula, e tem um tempo, leva um tempo grande. Tá? Dificuldade, depende da didática do consultor, depende de quanto você vai aplicar. Já sem consultor, a coisa já complica um pouco mais. Se você está tendo que aprender isso, se você está tendo que aprender, então você vai ter que fazer um curso, isso também envolve dinheiro, isso envolve tempo. Tá? A dificuldade é maior, porque não é algo trivial. Você ler uma norma é uma coisa, você entender a norma é o segundo nível. Você ler, entender, interpretar, aplicar, criar uma planilha para isso, o cálculo estar correto, a dificuldade aumenta mais. Tá? Com relação a criar planilhas de cálculos, validar a planilha, aí depende se você já contratou para o consultor gerar essa planilha para você. Se não, é a mesma coisa que eu falei agora para vocês. Você vai ter que criar a planilha. E não é fácil. Às vezes você está no final da planilha, você vai perceber que você precisa aumentar uma linha. Você está no final da planilha, você começa a perceber que o teu laboratório, por exemplo, trabalha com áreas diferentes. O Igor falou muito isso. Né? Qual que é a validação ideal? Fit for purpose. Às vezes o seu laboratório trabalha com alimentos, trabalha com farmacêutica, trabalha com a área de produtos veterinários, trabalha com ambiental. Se cada um tiver uma forma diferente, são planilhas diferentes. Ok? Mesmo a farmacêutica. Se parar para pensar na farmacêutica, são duas normas. Você tem a 166, que é voltada para métodos analíticos, e você tem a RDC 27, que é voltada para métodos bioanalíticos. Né? Então, são dois propósitos distintos, são dois guias distintos, tá? Que têm objetivos diferentes, então não tem como você usar a mesma planilha. Tá? Outra coisa, validou a planilha. Não é nada fácil, é aquilo que nós conversamos antes. Você vai ter que entrar fórmula por fórmula. E validar não é só testar. Tá? Nós estamos falando isso dentro de um sistema de gestão da qualidade. Quando eu falo em testar, quando eu falo em validar uma planilha, eu estou falando em emitir um relatório, evidenciando que aquela atividade foi realizada. Tá? Evidenciando que aquela atividade foi realizada. Então, eu vou colocar meus dados brutos, vou colocar minha planilha, vou colocar a fórmula que eu utilizei, vou colocar o cálculo que eu fiz, o resultado que eu obtive. Tá? Outro ponto, treinar os analistas. Antes de colocar em uso, você vai ter que treinar estes analistas a usar a planilha. Pergunto para vocês, né? Vale aí uma, como eu posso dizer, vamos fazer uma introspecção. Tá? Pensem no seguinte, quantas vezes você já criou uma planilha, e você precisou revisitá-la depois de um tempo? Muitos de vocês falaram assim, caramba, o que eu fiz nessa fórmula? Por que eu dividi por 3? Por que eu peguei daqui? De onde que está? Ainda mais se tiver várias abas. Né? Aposto que todo mundo fez isso já. Ok, isso eu estou falando você com a sua própria planilha. Você não vê ela faz um ano. Legal? Agora imagine você uma planilha que não foi você que fez, que foi uma outra pessoa, ou um ex-colaborador, ou um consultor, ou alguém que você adquiriu, você pagou para comprar essa planilha. Gente, aí, às vezes, compensa você jogar aquela planilha fora e começar uma outra do zero, de tão complexo que é. Então, tudo isso volta neste ciclo. Tá? Outro ponto, analisar se os resultados atendem aos critérios. Você tem que pegar a norma, não importa, norma, critério, norma, né? E ver se o teu resultado está batendo. E no final disso tudo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que redigir o teu relatório de validação do método, para cada método, né? Para cada um deles. E o que eu passei aqui, gente, se aplica perfeitamente
para o cálculo da incerteza, aplica-se perfeitamente a tua carta de controle. Tua carta de controle é mais crítica ainda, porque com o tempo você vai ter que revisitá-la várias e várias vezes. Tá? Ok? Então, no final, nós temos um investimento de tempo muito grande. Lembrando, isso é uma coisa que eu também deixei muito claro, aqui, eu nem vou falar mais, tempo é custo. O tempo de um funcionário para fazer isso, o tempo de um colaborador para fazer isso, é custo. Quanto custa o homem-hora? Tá? Correto? Isso é uma coisa para se pensar. Isso vai aumentar ainda mais, vai onerar teu custo, além de perda de tempo. Às vezes teu cliente está batendo na porta. Né? A dificuldade com o consultor é menor, né? Obviamente sem consultor é pior ainda, porque aí você vai ter que desenvolver. E o que a Ingrid falou é algo relativamente mais tranquilo, é quando você tem um software que faz isso para você. No nosso faz, e a gente garante que vocês vão ter redução de custo, tempo, dificuldade, enfim. Tá? Mas essa é a ideia. Tá? Continuando aqui, então, deixa eu apresentar um pouquinho, já que eu falei tanto dele, vai. Primeiro, não é planilha. Tem muita coisa que é planilha, tá, gente? A gente vê aí no mercado que são planilhas, são adições ao Excel, tudo e tal. Mas lembrando que, de qualquer forma, tem que ser validado. Tá? Se o cara fez em VBA, vai ter que validar aquilo lá, tem que emitir o relatório de validação, tá bom? O nosso não. Nosso é software, foram utilizadas várias linguagens, tá? Não precisa instalar nada, ele roda inteiro na nuvem. Uma coisa interessante que a gente tem visto, alguns clientes, principalmente grandes laboratórios, né, onde tem várias unidades em várias cidades, o que eles estão fazendo? Eles estão usando software, porque, apesar da gente falar do fit for purpose, né, cada laboratório tem uma particularidade. Tem um laboratório que trabalha com alimentos, outro com ambiental, mas se você usar o nosso software, por exemplo, o software, né, mas principalmente o nosso, que a gente garante que dá para fazer isso, o que acontece? Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo sabe quais as fórmulas foram utilizadas, todo mundo sabe qual método, mesmo que você tenha níveis diferentes, replicatas diferentes, tá? Mas todo mundo está falando a mesma linguagem. Outro ponto, né? É interessante, nós produzimos não para o Brasil, nós produzimos para o mundo. Tá? Então, por isso que ele trabalha em português, inglês e espanhol. Mesmo porque a gente percebeu que muitos laboratórios precisam apresentar esses relatórios em inglês, em espanhol, ou às vezes são avaliados, auditados por missões estrangeiras, ou auditores, avaliadores estrangeiros, ou clientes estrangeiros. Então, essa segurança que você tem, que o Igor falou lá atrás, com relação à qualidade, né, que ela te passa, a certeza do teu resultado vem disso. Né? Então, imagina se tiver a complexidade ainda do idioma. Outra coisa, não precisa inserir fórmula, essa coisa de criar fórmula, essa é a vantagem do software. Quando você não trabalha com planilha eletrônica ou com ferramentas de adição de planilha eletrônica, quando nós trabalhamos, você não precisa inserir fórmula nenhuma, as fórmulas já estão no programa. O programa é inteligente o suficiente para entender o que você está fazendo, independente do número de níveis que você está trabalhando. Né? Antes de começar a live, eu estava conversando com o Igor, inclusive, que a gente estava falando que a gente aumentou, né, a capacidade do software. Antes a gente tinha limitado para 10 níveis. Hoje nós podemos trabalhar até com 50 níveis no software. Tá, agora faz isso na planilha do Excel. Pega uma planilha que você tem de 10, muda para 50, para fazer cálculo de linearidade, Cochrane, W. Watson, e assim vai, e depois pega esses dados e joga no teu cálculo de incerteza. Né? Então, a gente faz isso para que o usuário não precise pensar nisso e foque no principal da validação. O que é o principal da validação? Entender o que aquilo está falando para você. O que a precisão te fala? Tá? O que a exatidão te fala? O que você faz quando você tem um Cochrane? Além disso, gente, a ideia do nosso software é que você possa acessar de qualquer lugar, seja ele no computador, no tablet, no celular, tá? Você está lá no dia a dia do teu laboratório, está fazendo uma medida, vai precisar fazer um ponto. Pega teu celular,
um ponto novo na carta de controle, insere no celular, teu dado já vai direto para o teu servidor, já vai para o teu lugar, vai direto para o teu projeto. Não tem que ficar quebrando a cabeça. Software validado, isso é uma coisa importante. Você não vai precisar validar o software. O software já vai validado com o relatório bonitinho, tranquilo dentro. E é uma validação que nós fizemos, nossa, foi muito legal, né? O Igor também sofreu bastante com a validação, né? Inclusive, não foi feito só manual, né? Ou nós utilizamos grandes nomes da literatura, Konietzka, Skug, Miller. Aí o que o Igor fez, por exemplo? Ele pegava os dados e ele jogava os dados dos exemplos do livro dentro do software e comparava os resultados. Se o que estava sendo apresentado como resultado no livro era o mesmo do software. Batendo, ok. O Igor passou, inclusive, o guia Euraquem, né, para calcular a incerteza. Essa é uma forma de validação. Outra coisa que todo mundo fala, isso é da parte de computação, é uma coisa muito interessante. Você já pararam para pensar o que é a nuvem? Né? Todo mundo fala, o que é a nuvem? A nuvem, a nuvem. Nuvem pode ser um computador, mas onde está esse computador? Pode estar na garagem do cara. Tá? A 17.025 nova, ela veio exatamente pegar nesse pé. Pô, onde está o teu dado? Quais seguranças que você tem? Né? Cadê os seus backups? Isso é controlado? Isso é garantido? Então, para isso, o que nós fizemos? Nós não criamos um servidor nosso, nós contratamos uma empresa expert nisso, tá? Com toda a parte de segurança, backup e tal, que é a Local Web. Nós contratamos a Local Web para que os projetos dos nossos clientes fiquem lá. Para quê? Para garantir aquela parte de validação, toda aquela parte de controle de acesso. Além daqui, ó, vocês podem ver se tem um controle para o usuário. Tá? Só você pode acessar. Não tem instalação, roda direto, não tem taxa de instalação, manutenção, atualização, tudo está na licença, enfim. É uma vez só, né? Você vai pagar por ano e não tem dor de cabeça, você vai utilizar sem dores de cabeça nenhuma. Gente, queria agradecer aqui, acho que o Igor também vai agradecer depois essa parte. Vamos abrir, acho que agora para a conversa. Queria aproveitar, antes da gente começar a abrir para o nosso bate-papo. Se quiserem, conheçam aí o nosso canal no YouTube, Confilab, né? youtube.com/Confilab, nosso site, confilab.com.br. Não esqueçam do livro do Igor. Né? Eu vi que a Ingrid também postou nossos dois livros lá, o link para do link da Remesp, né? do Comitê de Alimentos, né? Sim, coloquei. Legal. O pessoal pediu, foi o nome do livro que o Igor tinha falado na apresentação dele. Aí eu fiquei em dúvida se foi esses dois livros que eu disponibilizei o link ou foi outro. Eu acho que são esses dois mesmos. Né? E tem esse daqui do Igor, que está aqui, ó, www.qualilab.net, na 4ª edição. Legal? Na verdade, eu acabei respondendo no privado aqui, que é a pessoa que perguntou, porque tem esses livros gratuitos que nós fizemos com o Comitê da Remesp, né? E tem o meu livro, está até ali atrás, no quadrinho ali, que é o meu livro de gestão de qualidade de laboratórios, que é o primeiro que eu escrevi, né? Que ele é mais abrangente sobre gestão da qualidade. Mas eu mandei para ela, mas esse que o Vitor cordialmente aí colocou para mim aí, a propaganda. Valeu, Vitor. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Como eu já tinha falado no chat, né? A gente está fazendo também o lançamento do nosso curso hoje, que ele está na plataforma da Biominas Academy. A gente ainda vai colocar mais material nele, né? A gente colocou principalmente o escopo para vocês conhecerem como que vai ser o curso. Aí a gente está fazendo o valor promocional de lançamento, que ele custa R$ 579,99, ele está por R$ 435,99 até o dia 25/10. Então, se vocês têm interesse de se aperfeiçoar, tanto em desenvolvimento e validação de metodologias, vocês podem adquirir o curso até essa data. E posteriormente, se você for adquirir, você vai pegar o valor completo. Pode ser dividido até em 6 vezes.
E uma observação muito importante, como eu falei para vocês, a turma vai iniciar no dia 25/11, então você não vai comprar o curso e já vai ter acesso às aulas, tá? Todo mundo vai começar junto no dia 25. Aí vocês vão ter 90 dias para ir acompanhando. Dentro da plataforma do curso, vocês vão conseguir mandar as dúvidas, interagir com a gente, tem fóruns de discussões, baixar material extra. E como eu falei, eu também vou criar, né, esse canal no Telegram até para ter um acompanhamento mais próximo dos participantes. Toda a ementa está aqui. Como eu falei para vocês, a carga horária é de 12 horas. Sendo que a primeira parte eu vou ministrar do desenvolvimento de metodologias analíticas e o de validação vai ser o Vitor e o Igor.